Bom dia, irmãos. Sempre é um prazer estar com vocês uma vez mais. Depois de quase 3 meses lejos de vocês, pero sempre estavam acompanhando, sempre estavam buscando notícias sobre IBC, né? E tantas coisas aconteceram nesse tempo, né? E seguem acontecendo. E nessa manhã eu queria meditar com vocês o texto de Isaías 64, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 12. É um texto quizás conhecido para muitos, mas de verdade tão profunda que nós outros muitas vezes passamos por arriba. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva, ela é santa, ela é eficaz, né? São 3 pontos importantes que devemos ter em conta quando lemos a Bíblia. Assim como estamos sentados, pero de forma reverente, eu estarei lendo, e os irmãos acompanhem suas versões e traduções, que diz assim: Oh, se rompesse os céus, e descendera, e a tua presença se escurecesse em los montes, como fogo abrasador de fundições, fogo que hace hervir as águas para que hiciera notório tu nome a tus inimigos, e las nações tembrassem a tu presença. Quando fazendo essas terríveis coisas, quando fazendo coisas terríveis, quais nunca esperávamos, descendiste, fugiram os montes delante de ti. Nem nunca ouviram, nem ouvidos perceberam, nem olhos visto a Deus fora de ti, que existe por quem nele espera. Saliste ao encontro de que com alegria haja justiça, de los que se acordavam de ti em tus caminhos. E aqui tu te enojaste porque pecamos, e los pecados hemos perseverado por largo tempo. Poderemos acaso ser salvos? Se bem todos nós outros somos como sociedade, e toda a nossa justiça como trapo de imundícia, e caímos todos nós outros como la hoja, e nossas maldades nos levaram como vento. Nadie há que invoque tu nome, que se despierte para apoiar-se em ti, por lo qual escondiste de nós outros tu rosto, e nos deixaste marchitar em poder de nossas maldades. Ora, pois, Jeová, tu eres nosso Padre, nós outros barro, e tu, ele que nos formaste, assim que obra de tus manos somos todos nós outros. Não te enojes sobremaneira, Jeová, nem tenhas perpétua memória da iniquidade. E aqui, mira a hora, pueblo tuyo somos todos nós outros. Tus santas cidades estão desertas, Sião é um deserto, Jerusalém uma soledade. La casa de nosso santuário, de nossa glória, na qual te alabaram nossos padres, foi consumida ao fogo, e todas nossas coisas preciosas han sido destruídas. Te estaria quieto, Jeová, sobre essas coisas? Callarás e nos afligirás sobremaneira? Hasta aí. Oramos uma vez mais. Padre Celestial, estamos diante de tua poderosa palavra e clamamos por tua misericórdia uma vez mais. Pedimos que abra com os outros, doce Espírito Santo de Deus. Ajudar-nos a entender, a guardar tua palavra e a praticar tua palavra, Senhor. E tua palavra, que é poder, Senhor, venha transformar nossas vidas, nossas mentes, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Perdona-me os pecados, limpa-me meu coração, purifica-me e usa-me essa manhã para a glória de tu nome. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Estava pensando e lendo esse texto, e lendo o texto anterior de Isaías 63, para poder entender todo esse contexto que vamos trabalhar nessa manhã. E me viu na mente um tema, né? Clamando por la manifestação de Deus, né? Ou quando buscamos a manifestação de Deus. Esse texto bíblico que hoje vamos estudar, ele serve como palavra de esperança para nós outros nesta manhã. Essa palavra de esperança anunciada em um tempo e um lugar lejanos ao nosso, pero tem muito a ver com nós outros. A situação que estamos vivendo como país, a situação como estamos vivendo como família, se pensamos um pouco, não é tão diferente assim. Pero também é uma palavra de oração, que o profeta Isaías, o mensageiro de Deus, traz ante Deus destacando que a oração e a esperança estão estreitamente vinculadas. Quem ora a Deus, espera em Deus. Não é assim? Quando oramos a Deus, é porque esperamos que Deus se mova, que Deus atue sobre nós outros, sobre aquelas pessoas pelas quais estamos orando. Orar com esperança, sin embargo, é reconhecer que há motivos de desesperanças, há motivos de lamentos. E de hecho, a oração de Isaías, que escutamos nesse capítulo 64, é um extracto de la oração que inclui o capítulo anterior, no capítulo 63 de Isaías. Legendo juntos os dois capítulos, temos uma visão mais ampla da situação, da desesperação e sofrimento que atravessava o povo. O lugar estava cheio de obstáculos, diz o texto. E era um tempo de angústia, era um tempo de sofrimento. Pero quando miramos a esse texto de la oração, dois aspectos me chamam a atenção: a natureza humana e a natureza divina. Versículo 8 diz que Isaías vai dizer que nossa natureza revela nossa condição, que todos somos como imundos. Se olvidar nossa origem, já que somos el barro, obra de las manos daquele que vai modelar esse barro, Deus. Pero em la natureza divina se mostra o objetivo sublime de grande plano de salvação para todos aqueles que crerem, que se arrependerem dos seus pecados, que se volverem a Cristo, conforme a afirmação do profeta. Todos nós outros somos do povo, versículo 9. Ah, irmãos, se todos nos submetermos ao plano perfeito de Deus e confiáramos sem reservas em seu poder salvador, se cada manhã nosso coração fora aberto a los oráculos do céu e nossa vida depositada em lugares celestiais, passaríamos por essa vida de forma distinta, diferente. Então, se como Isaías, nossos lábios se abririam para exclamar com desejo profundo e real: ó, se rasgara os céus e descendera sobre nós outros. Para entender um pouco esse contexto, podemos dizer que com a vitória de los persas sobre os babilônios em 539 a.C., as condições de vida, tanto de los exilados como de los remanescentes, cambiaram. A los exilados se les permite regressar à sua terra natal. Começa então a reconstrução do templo e também da cidade de Jerusalém. Todo estava um caos. O texto de Isaías 64, 9, forma parte de um bloco mais grande que começa em Isaías 63, 7 e forma parte e vai até 66, em que os capítulos 60 e 66 são a parte central do que Isaías estava dizendo. Esse bloco mais grande é um salmo de lamento do povo. É o salmo de lamento do povo mais impactante. Os salmos de lamentação soliam dividir-se em petições, lamentações, confissões de pecado e confissões
delante de Deus de como estávamos, como estava a nossa fé, como estava a situação. Pero quando Isaías hizo a oração, era o tempo de regressar de exílio, de regresso de exílio. Hora de reconstruir as casas, hora de recuperar o templo, restaurar o país. O largo exílio na terra estrangeira de Babilônia havia terminado. Os sobreviventes do exílio regressaram a sua terra natal para reunir-se e unir força com os sobreviventes que haviam permanecido em sua terra natal. Pero a reconstrução foi árdua, difícil. Además de trabalho de reconstrução de pueblos e cidades, o povo sofreu pressões, sofria burlas por parte dos pueblos vizinhos. Quizás, onde está tu Deus? Mira como te abandonaram. É dentro desse contexto, irmão, que Isaías ora a Deus. É dentro desse contexto que Isaías ora a Deus representando o povo, dizendo, expressando seu sentimento de dúvida, de desconfiança, tales como: onde está o Senhor que salvou seu povo do mar, que salvou seu rebanho? Onde está Moisés que salvou seu povo do mar, que salvou seu rebanho? Onde está o Senhor que dividiu o mar delante de seu povo e los hizo passar por as águas profundas? Onde está tu poder e tu cuidado para com os outros? O povo pediu de uma maneira nova e intensa a presença de Deus em meio de suas muitas penúrias e dificuldades. O que aprendemos até cá? Aprendemos que Deus nos dá esse direito de clamar a Ele. Sem a presença de Deus estamos perdidos. As situações muitas vezes que nos ocorrem, já estamos tão espertos em manejar as coisas, a economia, em casa, o diálogo, a discussão entre padre e hijo e padre, esposo, esposa. Parece que já estamos espertos em arreglar essas coisas, mas sem a presença de Deus estamos perdidos. Necessitamos clamar por la manifestação da presença de Deus em nosso meio. Necessitamos clamar por la presença, pela manifestação de Deus em nossas famílias. Vivimos um tempo difícil. Nós outros nos quedamos assim, assustados pelo que vimos em Brasil. Nenas de 12, 13 anos, se agarrando pelas mãos, se beijando em público assim. E muitas vezes os padres dizendo: bueno, temos que aceitar tudo isso. Varones, de mão dadas assim, abraçados, chicos musculosos assim, aqueles fortes, sabe? No shopping andando assim, tudo muito normal parecia. E aí nós entendemos que viver o Evangelho é viver a contramano, né? Contracorrente desse ciclo. É dentro deste contexto que nós outros também necessitamos orar como Isaías. Por isso o clamor ante Deus. O profeta pedindo ao Senhor Deus que se rasgara os céus e descendera à terra para manifestar seu poder uma vez mais e fazer temblar de medo a seus inimigos. Nossa oração, Padre, deve ser assim: descenda sobre nós outros, Padre, e haga temblar nossos inimigos. Quem são nossos inimigos? O pecado, a morte. São ecos de passado, como de Deus que escutou o gemido de seu povo em escravitude de Egito e condujo a seu povo à terra de la liberdade. Pero basado na revelação de Deus e nas Escrituras, devemos clamar por sua manifestação. Vamos encontrar base para isso, base bíblica para isso, versículo 1 e 2, pero também em Êxodo 19, 16 e 18. Em Salmo 18, 7 e 15, Isaías 10, 17 e 31, 9.
Agora, em esse novo tempo de angústia, em esse lugar lleno de obstáculo, o profeta ora por a manifestação de Deus. Ó Deus, vem a nós outros para salvar-nos. Quando foi a última vez que você, padre, orou a Deus assim? Ou quizás está se acostumando, está se moldeando pelo que está vendo nas teles, no dia a dia. Hoje é difícil mirar uma película, porque quando se mira uma película, parece que para dar mais ibope, eles põem lá 2 homens se beijando ou 2 mulheres. Aí um rompimento de valores. E parece que quanto mais vemos, menos, como se diz, menos impactante, né? Se queda para nós outros. E a nossa mente vai aceitando essas coisas. Como em outras orações da Bíblia, como em outros momentos da história, nos damos conta de que sua mensagem não é uma invenção da realidade humana. Para ocultar o dolor, o sofrimento e a desesperação que sobrevieram sobre as pessoas. Muito ao contrário, a oração de Isaías é a mensagem bíblica, reconhece e faz visível os caminhos que tu e eu, os seres humanos, muitas vezes temos que recorrer. E não só isso, a mensagem bíblica, especialmente a palavra de lamento que escutamos hoje, nos dá liberdade de se apresentar ante Deus nossas queixas, nossas frustrações, nossos enojos, nosso grito de esperança. A oração de Isaías, sem embargo, não termina em um tono de lamento. Empieza num tono de lamento, pero não termina num tono de lamento. Continua com palavras de esperança, confessando os pecados do povo, identificando-se com os pecados do povo. Todos nós hemos vuelto imundos, diz o texto. Todas nossas boas obras são como trapos sujos. Somos como hojas secas, e nossos pecados, como um vendaval, nos arrastram. É uma palavra de esperança, porque Isaías e o povo reconhece que a salvação não depende de eles mesmos. A salvação deve vir de afuera. Mas de quem lá fora? Também aqui, na confissão de los pecados, o profeta está orando por o advenimento de Deus, para que Deus venga. Ó Deus, venga a nós outros pecadores para salvar-nos. Respeito à manifestação de Deus, o pastor Dietrich Bonhoeffer, ele comentou uma vez, dizendo assim: esperamos, fazemos isto ou aquilo, basicamente coisas secundárias. A porta está cerrada com chave, e só se pode abrir desde afuera. Em outras palavras, a esperança não se basa em nós outros mesmos, sino em Deus que vem de fora e nos abre a porta. Sem Deus não somos nada. A Bíblia já nos ensina, sem mim nada podeis fazer. Versículo 3 e 6, vamos encontrar que a ação divina de salvação supera as expectativas humanas. Deus atua extraordinariamente na vida de quienes se entregam. E logo temos essa declaração de fé, de convicção, de esperança, dizendo: pero tu, ó Senhor Deus, eres nosso Padre. Nós outros somos o barro, tu eres o alfarero, todos fuimos hechos por ti. Pero a oração de profeta invoca a Deus como Padre agora. Tu eres nosso Padre. E a Deus se lhe chama Padre em um sentido mais amplo. Padre como quem dá origem à vida, Padre como aquele que é progenitor, Padre como quem acompanha e cuida dos seus filhos e filhas, Padre que cuida de seus filhos para guiar seus passos hacia um futuro seguro e bendecido.
E a imagem de padre que cuida, o profeta vai añadindo também a imagem de alfarero, que com suas mãos firmes ele vai moldeando o barro, dando-lhe uma nova forma, dando um novo futuro. Quizás vai se criando uma vasilha com argila para conter água, porque Deus só constrói algo com um propósito. Deus não constrói nada sem propósito. E Deus está trabalhando em nossa vida, em tua vida, em minha vida, para algo grande, algo especial. E muitas vezes nós outros pensamos que Deus está interessado, ou somente está interessado no nosso bem-estar, em nós outros comprar uma casa, ou cambiar de auto, ou comprar um auto, ou casarmos, ou termos isso ou aquilo, ou ter propriedade. Pero o que Isaías está dizendo acá é que esse Deus que se manifesta, Ele tem plano perfeito para nós outros, plano de paz e não de mal. E muitas vezes nós outros, ao passarmos por uma situação como essa, que estamos vivendo como país, podemos dizer, Deus se olvidou de nós outros. E o plano de paz de Deus? É que nós outros estamos mirando para aqui e agora, e Deus está mirando para adelante, ademais disso tudo. O que Ele tem preparado para aquele que o amam é extraordinariamente melhor do que o que conseguimos ver com nossos olhos. Quizás podemos dizer, devemos clamar por misericórdia, interceder para que o povo compreenda o caráter de Deus? Sim. Devemos clamar, versículo 7 e 9 vai nos ensinar isso. Devemos clamar por misericórdia e interceder para que o povo compreenda o caráter de Deus. Deus nunca se equivocou, Deus não se equivoca, o que Ele promete, Ele cumpre. Como dizia na reunião de miércoles, Deus não é um homem para mentir, tampouco filho de homem para se arrepender. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. O que Deus prometeu para nós outros? Que estaria com nós outros todos os dias, hasta a consumação dos ciclos e dos ciclos. Deus não cambia. O texto nos mostra que o novo futuro chegou anos depois para o profeta e para o seu povo. Seus descendentes reconstruíram as casas, restauraram o templo, restauraram o país. Pero em aquele momento era tudo caos. Era queixas. Estavam murmurando todo o tempo. Porque Deus estava pensando no futuro. Quizás nós outros não consigamos ver o que Deus vai ser em IBC, ou quizás não vamos ver o que Deus vai fazer através de nossas famílias. Mas eu vejo Deus levantando hijos e hijas de vocês, como aqueles atalaia, como aqueles que predicam a palavra, aqueles homens e mulheres que farão diferença na sociedade. Pero nós outros estamos vendo aqui e agora. Ore por seus filhos. O salmista diz que nossos filhos são como flecha na mão do valente. Donde nós outros não podemos ir, nossos filhos vão. Ore e entreguem a Deus a seus filhos. Em nosso tempo, anunciamos que Deus... Em nosso tempo, devemos anunciar que Deus rasgou os céus e barrou a terra para manifestar seu poder. Em la humilde cidade de Belém, através de um ninho. Em Êxodo, Cristo Jesus, as promessas de Deus se abrem ante nós outros para conduzir-nos a um futuro novo. E este ninho Jesus, o Messias, se nos promete ser bem-vindos em sua comunidade através de do nosso acercamento a Deus. E esse acercamento a Deus tem um momento ímpar em nossa vida, quando nós outros reconhecemos publicamente que pertencemos à família de Deus e nos bautizamos, somos bautizados. Este ninho Jesus, o Salvador, se nos promete deixar-nos guiar por sua presença. Incluso quando
o suelo está lleno de obstáculos, e se é tempo de angústia, estaremos seguros nele. Um milagre acontecerá. Mas muitas vezes nos desesperamos. Deus desgarrou os céus e barrou a terra, abriu os céus e barrou a terra para cumprir esse ninho, sua promessa de escutar nossas orações. Fortalecer nossas esperanças, conduzir-nos a um futuro seguro e bendito em este mundo e um mundo vindouro. Ao igual que o profeta Isaías, devemos orar por a manifestação de Deus. Ó Deus, venha nos outros. Venha nos outros naquela situação de trabalho, Padre. Mas nós outros preferimos ir ao chefe e reclamar daquele funcionário, né? Se queixar daquele funcionário, daquele companheiro, antes de pedir a manifestação de Deus ali. Quizás aquele que te ofende, aquele que está dizendo coisas que te lastimam, e está clamando por ajuda. E Deus te pôs ali naquele lugar, naquele momento, para ser essa ajuda, essa ponte do amor de Deus a essa pessoa. Que rompe seus céus. Que a manifestação de Deus venga sobre nós outros. Que os nossos olhos sejam abertos para isso. Pero todos devemos clamar a Deus em cada situação, não queixar-nos da situação. Versículo 10 e 12 vai nos dizer sobre isso. Isaías tinha sede da presença manifesta de Deus. Isaías era plenamente consciente de que nenhum poder terrenal, nem nenhum recurso humano poderia trazer consolo ao seu povo. Hoje, se encontrasse numa situação como essa, a parte da presença de Deus, nada podia ajudar Isaías, seu povo, sino a presença de Deus. Esta é também a necessidade da igreja de hoje. Não vamos a lugar algum sem a presença de Deus. Não devemos estar satisfeitos com templos hermosos. Um bom pressuposto financeiro não nos satisfaz. Não estamos contentes com que pessoas influentes da sociedade assistam à nossa igreja. Isso não deve subir para a nossa cabeça. Só a presença manifesta de Deus pode elevar-nos a uma vida maior e superlativa. Só a presença de Deus pode llenar-nos de entusiasmo espiritual. É isso que devemos buscar. Necessitamos desesperadamente uma visita extraordinária de Deus em nossa vida, em nossa devocional, em nossa casa, em nossas famílias, em nossa igreja. Pelo clamor por a presença de Deus só pode surgir de corações sedentos por Deus. É isso que aprendemos nesse texto. Há que Deus desperte nossos corações desse letargo espiritual. Que Deus nos desperte desse sonho de morte. É hora de buscar o Senhor, é hora de acudir a Deus com todo o nosso coração. O clamor por a manifestação de Deus tem como finalidade ser inflamado por o fogo de Deus, o fogo divino. O profeta Isaías clama por a presença de Deus porque é consciente da necessidade de ser calentado uma vez mais pela presença manifesta de Deus, como a lenha se incende com o fogo. Qual foi a última vez que você e eu clamamos por a presença de Deus, porque as nossas orações não se passaram mais do que orações mecânicas e vazias? Quando foi a última vez e clamamos por o fogo de Deus, pela manifestação de Deus em nossas devocionais? Porque nossas devocionais já pareciam estar sem sentido. Quando foi? E clamor por a manifestação de Deus tem como finalidade a reivindicação da própria glória de Deus. Isaías então se ora para que os céus se rasguem e pede a presença manifesta de Deus, não só para que o povo de Deus se desperte-se, sino também para que as nações reconozcam a glória de Deus e temam seu nome. Por que IBC existe?
com o objetivo de existir uma igreja chamada Igreja Bautista de Centro em Poçada, para nos reunir uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Eu sei que os chicos estão aí se reunindo quase todos os dias, né? Veio subindo foto de todo lado aí, né? Mas por quê? Só para isso? Não. Para que o mundo lá fora creia que Deus, que Jesus Cristo é Filho de Deus. Porque esse Filho de Deus transformou nossa vida. Não fazemos isso porque temos falta de algo. Não fazemos isso porque não temos com quem charlar e assim nos reunimos domingo na igreja. Não, fazemos isso porque entendemos que sem Ele nada podemos fazer. Chegamos em sua presença, porque Ele está cá, e o adoramos. Concluindo, irmão, como profeta podemos perguntar-nos: hemos pecado desde há muito tempo e seremos salvos? Pero se de hecho nos ponemos em manos del Padre como barro para que Ele seja nosso alfarero, nos alcança a consoladora e fiel promessa. Que promessa é essa? Promessa de 1 de João, que diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdonar-nos nossos pecados e limpiar-nos de toda maldade. Alabado seja o Senhor Jesus Cristo, que nos ama com amor eterno e que ha preparado para nós outros o que nenhum ouído percebeu, nenhum olho viu. Não sabemos o dia nem a hora de nossa redenção, pero essa festa está marcada em calendário de céu, irmãos. Amém? Essa feita, com nossos olhos vão ver o que Deus tem preparado. Que os nossos ouvidos vão escutar o que Deus tem preparado, já está marcado em calendário de céu. Amém, igreja? Parece que nada quer escutar, né? Nada quer ouvir, porque dá-nos medo. Não sabemos o dia nem a hora, pero Deus marcou em calendário de céu com a precisão de um Deus que é paciente, não querendo que nada pereça, sino que todos procedam ao arrependimento. Que nossas orações, nossa vida e nossa predicação revele o maior desejo de nosso coração: estar com Jesus por sempre. Busquemos, igreja, na manifestação de Deus. Vamos aprender. Temos um tema de família por solucionar. E muitas vezes tomamos por personal, sabe? Pero quando nós outros nos metemos na presença de Deus, nossos olhos espirituais são abertos para ver que Satanás, nosso adversário, está ali metendo a cuchara, sabe? Para dividir, sabe? Padre, hijo, padre, irmão, irmã. Não, vamos orar e clamar pela manifestação de Deus em esse tema. E vamos ver milagres acontecendo. Amém? Nem olhos viram, tampouco ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aquele que o esperam, que os amam. Amém? Quanto amamos ao Senhor, quanto esperamos em Senhor. Que Deus nos bendiga, que Deus nos ajude a esperar nele, a viver para Ele. Amém? Vamos nos pôr de pé. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida devocional? Não estou falando de orar todos os dias, de ler a Bíblia todos os dias. Não, quero saber se há intimidade com Deus. Estou falando de algo mais profundo. Porque o salmista disse que Deus vai revelar seus segredos para quem busca ter intimidade para com Ele. Não se conforme. Nós outros muitas vezes nos conformamos em ter um tempo de oração, um tempo de ler a Bíblia. Não. Isso muita gente está fazendo por aí. E não
não estão com suas vidas transformadas. Nós outros necessitamos da presença manifesta de Deus para sermos transformados. Esse livro é o único livro que, quando lemos, o autor se faz presente ao nosso lado. Respeite essa autoridade. Ame essa autoridade. Clame essa autoridade. Porque ela vendrá. Amém?